Olá, servidor! Bem-vindo ao programa Sucesso na Carreira Pública. Eu sou Alexandre Prado e hoje nós vamos falar sobre liderança. Esse tema é muito importante para você que exerce já a liderança no serviço público ou para você que deseja, que almeja chegar lá. Primeiro a gente vai conceituar o que é a liderança. Então existem vários conceitos, várias correntes, mas eu trouxe uma para vocês. Liderança, como você pode ver aqui, é a arte de comandar pessoas, atraindo, influenciando, motivando e inspirando de forma positiva mentalidades e atitudes para alcançar os objetivos da equipe e da organização, do seu departamento, da sua instituição. Então, esse é um conceito genérico do que é liderança. Agora, qual é a importância da liderança para o nosso dia a dia, para a liderança no dia a dia do servidor, para você que trabalha com outras pessoas, que lidera ou que é liderado? Vamos ver alguns aspectos interessantes. Quando a gente fala da importância da liderança, é porque ela tem um papel determinante no dia a dia, no seu trabalho. Por quê? Porque ela influencia pessoas. Porque a partir de uma liderança, por exemplo, positiva, os seus liderados vão seguir numa determinada direção. Ela é um fator influenciador para o bem e para o mal. Então, quando queremos seguir sempre numa direção correta, a liderança ela tem um papel agregador e influenciador para que todos caminhem numa mesma direção. Um segundo aspecto é a questão da inspiração. A liderança, ela inspira. A liderança com exemplos, por exemplo, com comportamentos corretos, com aspectos técnicos, com força de vontade, uma série de comportamentos positivos, ela inspira os seus seguidores, ela inspira os seus liderados a fazerem as coisas certas, a fazerem de novo, ou a fazerem o que elas fizeram ou fazem no dia a dia. Então ela inspira, essa liderança, ela inspira os seus liderados a fazerem o melhor que eles puderem, como a gente falou no conceito, de uma maneira positiva, agregando valor. O terceiro aspecto é, ela direciona. Muitas vezes, uma área, um departamento, uma empresa até, ela segue sem rumo, porque falta um direcionamento. Nós devemos ir para onde? Para qual direção? Então a liderança ela tem um papel muito importante no sentido de determinar a direção. Nós vamos para aquele caminho, ótimo, inspirando as pessoas, motivando pessoas, influenciando essas pessoas positivamente, todos então vão envidar os esforços para ir naquela direção determinada pela liderança. É ou não é importante? É sim, né? Agora, um outro aspecto importante quando a gente fala de liderança é quem exerce essa liderança é o líder. E aqui tem algumas características de um líder de sucesso. Então, por exemplo, o líder de sucesso ele é curioso. O líder de sucesso ele busca fazer diferente, ele busca muitas vezes até inovar. Então, por que ficar sempre fazendo a mesma coisa da mesma maneira e tendo os mesmos resultados? Não é possível ter mesmo um resultado melhor fazendo tudo da mesma maneira. Ainda que se fale de eficiência, com a repetição, vem a excelência, como já dizia Aristóteles há muitos séculos atrás, mas se a pessoa for criativa, se esse líder for criativo e buscar inspirar, motivar e influenciar pessoas que também o sejam, ele terá essa característica muito bem destacada. Isso vai fazer a diferença nesse líder e vai trazer sucesso para ele, para a sua equipe, para a sua organização, para o seu departamento, ok? O segundo aspecto importante é que a gente fala da curiosidade e da criatividade, andam juntas ali. Então é um aspecto de ser curioso, questionar, perguntar, por que não é feito assim, por que é feito assado, por que a gente não faz de uma outra maneira, inovar, como eu já tinha falado anteriormente. O terceiro aspecto é uma comunicação eficaz. O líder precisa ter uma comunicação eficaz. O líder precisa necessariamente usar esse recurso da comunicação em seu favor, porque é desta forma que ele vai conseguir passar a sua mensagem, passar o que ele almeja, as direções, como nós vimos anteriormente, de onde ou para onde devemos ir. Então, o líder que tem esse aspecto da comunicação muito claro, muito bem estabelecido,
Isso é um aspecto de sucesso, esse será um diferencial dele. Um quarto aspecto é a competência. Então a gente já falou em programa anterior sobre o que é competência. Será que é aquele que simplesmente faz a coisa certa? Ou que faz aquilo que foi determinado? A gente já viu que não. Competência pressupõe outros aspectos, 3 aspectos fundamentais: conhecimento, habilidade e atitude. Atitude para fazer a coisa certa no momento certo, mas também tem que ter um conhecimento técnico, tem que ter habilidade, tem que ser experimentado. Então o líder ele tem que ser competente naquilo que ele faz. Ele tem que ter o chá, o C, o H e o A, com conhecimento, habilidade e atitude, para realizar determinada tarefa, ainda que seja liderar, comandar. Ele tem que mostrar que ele tem domínio sobre determinado assunto. Então esse aspecto é muito importante para o líder de sucesso. E carisma. Então existem líderes na história que fizeram coisas muito boas ou coisas muito ruins, mas que eles influenciaram pessoas exatamente por conta do seu carisma. Então, carisma é um aspecto muito importante. Então, se você é gestor, se você é líder, procure desenvolver mais o seu carisma, essa forma de lidar com as pessoas. Se você almeja chegar numa posição de liderança, da mesma forma, procure desenvolver o seu carisma. Se você já é carismático, então maravilha, é só uma questão de você lapidar determinado aspecto, é uma pedra bruta, então você vai lapidando de forma a ficar mais carismático, isso também é importante. Então essas são algumas das características que eu pensei aqui para você, para trazer o líder de sucesso. Agora, tem aspectos importantes também, que a gente não pode deixar de falar, que são práticas. A coisa bem prática mesmo, é o dia a dia que a liderança costuma lançar mão, e isso gera benefícios para ela e para os seus liderados. Então, por exemplo, ela traça o caminho. Ela não diz, vai lá e faz. A liderança vai junto, muitas vezes, e diz, olha, vamos fazer juntos o caminho. Eu estou aqui do lado te dando suporte. É uma liderança que é servidora. Ela não simplesmente manda você fazer. Ela vai junto. Né? Ela não diz, vai, ela fala, vamos. Então ela traça o caminho junto. Ela inspira uma visão compartilhada. Muitas vezes as pessoas deixam de fazer uma tarefa porque elas não entenderam o objetivo, o propósito daquela tarefa. Então a liderança, ela inspira um compartilhamento da visão. Por que nós vamos chegar aonde nós vamos chegar? Para quê? Para qual finalidade? E como nós vamos fazer isso? Então ela compartilha o que se quer. Dessa forma as pessoas se sentem participativas e vão, então, de novo, voltar os seus esforços, envidar os esforços para poder fazer o melhor que elas podem com os recursos que elas têm para atingir aquilo que a liderança determinou. Ela desafia o processo. É aquela velha história da síndrome de Gabriela, né? Eu sempre fiz assim porque sempre me ensinaram assim, já era feito antes de mim assim. A gente tem que quebrar isso. A liderança, ela desafia o processo. Ela pensa que o processo pode ser feito de outra forma. Ok que foi feito assim e que funcionou em determinado momento do tempo. Mas por que não desafiar? Por que não fazer diferente? Por que não, como a gente falou anteriormente, ser criativo? Por que não inovar? Então, a liderança, ela traz aspectos de desafiar o processo. Isso é muito importante, muito bacana para aqueles que querem fazer realmente algo novo. E o último aspecto, ela encoraja o coração dos seus liderados. Os seus liderados, eles gostam de estar presentes, eles gostam de contribuir com aquele líder. Eles entendem que é um líder, não um chefe. Eles estão ali não por uma questão hierárquica, mas porque eles compartilham da visão, porque eles entendem que aquele caminho pode não ser um caminho fácil, mas que tem um porquê aquilo, ou um para quê aquele caminho. E eles vão, então, encorajados pelo coração, desenvolver um senso de missão e vão juntos naquela direção. Então, esse líder que tem esta prática, ele acaba se diferenciando e auferindo resultados realmente muito bons. Existem vários exemplos de liderança que a gente pode falar, né? Então, a gente fala de Nelson Mandela, Gandhi, Winston Churchill na Inglaterra, Segunda Guerra e vários outros líderes. No Brasil, a gente tem uma série de líderes, Flávio Augusto, Abílio Diniz, gerações diferentes. O que esses líderes fazem ou fizeram? Esses líderes
compartilharam visão, foram criativos, desafiaram os processos existentes. Quando se esperava que eles fossem numa direção, eles foram em outra direção. Então, vários líderes nós conhecemos e esses procurem perceber que nesses líderes que se destacam e se destacaram ao longo da história, eles têm muitas dessas características que nós falamos hoje aqui. Eu gosto de dizer o seguinte, como é que a gente pode desenvolver a questão da liderança? Será que nascemos líderes e é um determinismo e quem não nasce líder não pode se tornar líder? Eu acho particularmente que não é assim. Existem sim pessoas que nascem com determinados dons, alguns talentos, mas fundamentalmente liderança e aspectos de liderança podem ser sim desenvolvidos, aperfeiçoados, aprendidos como? Autoconhecimento é um deles. Se eu não me conhecer, como é que eu vou querer liderar outro? Como é que eu vou querer influenciar, inspirar outro? Como é que eu vou querer tocar o coração do outro? Realmente não é possível. Então o autoconhecimento é o primeiro caminho. Agora, logicamente, a gente não pode deixar de falar de coaching e treinamentos específicos de liderança, que ali você vai ter, vão ser apresentadas técnicas, você vai aprender técnicas no treinamento especificamente para lidar com pessoas, para trabalhar em equipe, para planejar melhor. E no coaching você vai desenvolver comportamentos muito úteis na sua forma de liderar. Então essas são algumas das possibilidades que você tem para, sendo já líder, se tornar um líder melhor e, se você almeja uma posição de liderança, capacitar-se para chegar lá já pronto ou mais pronto para os desafios diários. Eu gosto muito dessa frase do Jim Rohn, que ele diz o seguinte: o desafio da liderança é ser forte, mas não rude. É ser gentil, mas não fraco. É ser ousado, mas não ser o valentão. Ser humilde, mas não ser tímido. É ser orgulhoso, mas não ser arrogante. Tenha humor, mas sem a loucura. Então, o líder ele deve buscar este equilíbrio para alcançar os resultados, sabendo que ele lida com pessoas, que cada pessoa é única, cada pessoa tem uma forma de contribuir, tem uma forma de ser, e esse líder tem que saber trabalhar essas engrenagens. Então, se você gostou desse programa, tem alguma dúvida com esse programa, escreva para a gente no e-mail souservidor@folhadirigida.com. Você também que tem sugestões de temas para nossos futuros programas, mande para a gente também. Eu e toda a nossa equipe estamos imbuídos de te atender melhor para que você tenha sucesso na carreira pública. Até breve!